Olá a todos, eu sou Matheus, graduando no curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Estarei apresentando o trabalho Ensinando em Salas de Aula, uma revisão sobre perspectivas, desafios e afetos. Bom, esse trabalho constitui parte de um trabalho realizado no Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Maringá e tem a orientação do professor Dr. Fagner Carniel. Nessa parte do trabalho, nós buscamos compreender como vai acontecer a atividade docente dentro das unidades prisionais a partir de uma revisão de literatura que foi feita na plataforma CAPES de periódicos. Bom, metodologicamente falando, o trabalho seguiu 4 etapas, que seria então a escolha do indexador, a escolha das palavras-chave, a seleção e exclusão dos textos e a análise dos textos que vão compor o nosso corpus de análise. Para a escolha do indexador, nós optamos por trabalhar com a plataforma CAPES de periódico, por ser um indexador gratuito e que tem uma ampla gama de trabalhos alocado no seu interior. De palavras-chave, nós realizamos 2 buscas com os marcadores de identidade docente e educação prisional e educação prisional e docência. Para a seleção e exclusão do texto, nós passamos por 2 etapas: a leitura dos títulos dos resumos e a leitura integral dos textos. Após a leitura dos títulos dos resumos, nós conseguimos reduzir o número de títulos de 89, que foi o nosso quantitativo inicial de textos, para 13, excluindo desses 89 textos, títulos e resumos que não se relacionavam ao tema que nós nos propomos analisar, e também títulos e resumos de trabalhos que apareceram de maneira repetida. Partindo, então, para a leitura integral dos textos, nós reduzimos de 13 para 8 o quantitativo de textos. Saíram, então, desses 13 textos, trabalhos que estavam fora do tema e trabalhos que não tinham como centro principal da sua análise a atividade docente. Trabalhando, então, com esses 8 textos, nós passamos para a análise de conteúdo integral dos textos. Nós chegamos, então, a 3 pontos que vão aparecer nesses textos. São eles a formação inicial e continuada, as perspectivas e os desafios da atividade docente e, por fim, a afetividade, as questões ligadas às emoções presentes na sala de aula. Falando sobre formação inicial e continuada, os professores vão demarcar que existe uma certa ausência na sua formação inicial de debate sobre a educação prisional, o que vai dificultar um pouco a sua atividade docente, porque eles vão ter que lidar com desafios dentro do seu dia a dia escolar que não vão ter sido debatidos, trabalhados, estudados e compreendidos dentro da sua formação inicial enquanto docente, já que ela vai estar totalmente pautada no ensino regular, excluindo outros modos e outros meios de atuação da atividade docente. No que diz respeito à formação continuada, ela vai acontecer em momentos de conversa ou de formação dentro da escola, como, por exemplo, as reuniões pedagógicas ou as conversas entre os próprios professores. Mas ela não vai acontecer de maneira concreta pela instituição. Alguns trabalhos vão se debruçar aqui sobre a importância da universidade, por meio da extensão, na efetividade de trabalhos que levem essa formação continuada para os professores. Então, a partir de programas de extensão que aconteceram na universidade, os trabalhos vão construir narrativas e construir relações entre a formação, a atividade docente e tudo que vai permear essa atividade. No que diz respeito às perspectivas e os desafios, vale ressaltar que a educação, suas espaços de aspiração de liberdade, vão estar inseridos na modalidade de educação de jovens e adultos, que por si só já é uma modalidade marginalizada. E aqui eu reitero que a Onofre vai colocar para a gente, dizendo que a EJA, quando a gente ainda coloca ela dentro dos espaços de educação prisional, ela vai ser um campo ainda mais negligenciado e ainda mais permeado por desafios. Dentre esses desafios colocados nos textos estão, primeiro, a garantia do papel da educação nesses espaços, já que a gente vai ter um amplo número de perspectivas sobre a educação nesses espaços. Então, a gente vai ter, por exemplo, de um lado, pessoas que vão ser a favor desse direito à educação, que é um direito construído legalmente, está presente na Constituição, está presente no Código de Execução Penal, está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
e vão ter pessoas que vão ser contra, que vão dizer que por as pessoas estarem presas, elas não deveriam ter o acesso à educação. E dentro da própria instituição, a gente vai ter educação enquanto um campo complexo, porque nós vamos colocar sobre a autorresponsabilidade de ressocializar e de reinserir os indivíduos dentro da sociedade, trazendo então uma complexidade muito grande para a atividade docente, o papel da educação dentro desses espaços. Outro desafio vai ser a contradição entre o espaço escolar e a prisão, porque a educação, a escola vai ter esse papel emancipatório, de construir no sujeito a capacidade de entender o meio social que ele está inserido e agir sobre esse meio. Mas a prisão, ela vai ter como lógica o punitivismo, vai ter como lógica o cerceamento dos direitos. Então, como nós poderíamos pensar uma educação voltada para o pensamento crítico, voltada para a emancipação dos indivíduos, quando o espaço que a escola está inserida é um espaço que vai na contramão de tudo isso. Alguns outros desafios também vão aparecer dentro desse contexto, como, por exemplo, as séries multisseriadas, a organização curricular e a alta rotatividade de alunos, que também vai influenciar a atividade docente desses alunos, desses professores, desculpem, se colocando enquanto um desafio para essa prática docente. No diz respeito ao último ponto, a afetividade, a gente tem que compreender as emoções enquanto essa ampla gama de sentimentos que vai estar permeado pelo social e pelo cultural dentro das relações sociais. E a escola, enquanto um espaço socialmente, culturalmente construído, não vai estar de fora dessa complexidade das relações emocionais que vão ser construídas no processo de socialização. Se destacam nos textos dois grupos quando nós falamos de afetividade, de emoções, que vão ser o grupo de indivíduos que vão estar inseridos no processo de ensino e de aprendizagem, principalmente os alunos, e um outro grupo que vai desrespeitar os indivíduos que vão estar presentes no processo de socialização dos professores, como seus familiares, seus amigos, seus cônjuges, entre outros. Todos esses dois grupos vão criar dentro do processo de socialização dinâmicas de prazer e de sofrimento. Porque a partir das relações sociais que vão estar sendo estabelecidas nos diferentes espaços, esses professores vão estar permeados por essas emoções que vão estar principalmente ligadas, em alguns trabalhos, a esses dois polos, ao prazer e ao sofrimento. Destaca-se aqui, dentro do aspecto afetivo, alguns pontos, como, por exemplo, a alta demanda afetiva que vai ser posta sobre os docentes. Essa demanda afetiva vem também daquela série de desafios que os docentes enfrentam. Né? As emoções vão permear essas relações sociais, essa relação de trabalho e as relações que eles vão estabelecer com os indivíduos, o que vai reforçar ainda mais a tradição da construção sócio-histórico-cultural da emocionalidade da profissão docente, que vai ser esse profissional que vai ter que lidar com cuidado, vai ter que lidar com a salvação, né, que vai estar muito ligado também à bondade, entre outras coisas. E dentro dessas relações sociais, os principais atores que vão estar ali presentes são os alunos. E esses alunos vão ter altas demandas afetivas sobre os professores, já que eles vão encontrar na escola um espaço para produzir e para vivenciar a sua individualidade e também para expressar essa individualidade. Dentro desse espaço, então, vai caber ao professor lidar com o acolhimento e com a escuta dos docentes. Esse acolhimento, essa escuta, essa atenção que é entendida, compreendida e vivida dentro da escola, vai levar a uma supervalorização desses professores e da figura docente para esses indivíduos. Então, nos relatos, nós conseguimos ler muito a relação de proteção, a relação de proteção que os alunos têm com os professores e a relação que os professores têm com os alunos de estar demandando muita energia afetiva para eles, para conseguir mediar as relações que estão presentes na sala de aula. Quando nós falamos sobre as relações extra-classe, que diz respeito, então, àqueles indivíduos que vão estar presentes no processo de socialização dos professores,
os sentimentos vão estar muito ligados à insegurança, ao medo e à apreensão, porque a escola dentro da prisão seria esse espaço hostil, né? Seria esse espaço perigoso, por conta mesmo da trajetória dos indivíduos que vão estar ali dentro, que vão estar ali dentro da sala de aula. São pessoas em restrição de liberdade, elas estão cumprindo pena. E muitas vezes a gente vai olhar para essas pessoas com um olhar um tanto quanto preconceituoso. E então a gente constrói sobre elas essa lógica, né, de insegurança e de medo. Muitos professores vão relatar também que a dinâmica de sofrimento que a gente falou lá no início desse tópico vai estar muito ligada à falta de escuta que eles vão ter com os seus familiares. Porque dentro da escola eles têm um certo limite para estabelecer as relações sociais, o que pode ser compartilhado, e quando eles tentam trazer isso para fora da escola, eles não vão querer ser ouvidos, e quando são ouvidos sobre essa lógica pré-conceituada. Um outro ponto que se destaca aqui é a comparação com o ensino regular, porque vai ser muito diferente a maneira como vai ser construída afetivamente a escola da prisão e a escola do ensino regular. Enquanto a escola do ensino regular vai ser dado como lugar onde os alunos não têm interesse pela disciplina, interesse pelo professor, interesse pelo processo de aprendizagem, na escola da prisão a gente vai ter essa perspectiva de uma supervalorização, um sentimento onde o professor vai realmente se sentir valorizado e vai sentir que ele tem uma função dentro desse processo de ensino e de aprendizagem. Então, são direções muito diferentes, as relações emocionais que os professores têm em comparação a esses diferentes tipos de escola. Chegando ao fim do trabalho, então, nós podemos ter 3 principais considerações. A primeira consideração é que nós devemos nos debruçar sobre o estudo dessa educação que acontece na prisão, que é um campo muito negligenciado e que, a partir da pesquisa, a gente pode colaborar para a elaboração e para a manutenção tanto de políticas públicas quanto de outros meios para garantir à população carcerária o acesso à educação e uma melhor qualidade de trabalho para os professores. Aqui eu acho muito interessante a gente trazer um dado do Infopem, que vai dizer que apenas 13% de toda a população carcerária vai ter acesso à educação. Então, quando nós nos debruçamos sobre esse tema, nós podemos criar meios para que mais pessoas tenham acesso à educação no sistema prisional. E aqui eu reitero, isso é um direito, né? É um direito amparado pela Constituição, amparado pelo Código de Execução Penal, mas que não é vivenciado por todos. Nem todos têm acesso e nem todas as instituições têm condições de dar esse direito às pessoas presas. O segundo ponto vai dizer respeito, então, à complexidade que é se educar na escola da prisão. E, principalmente, a complexidade afetiva que envolve esse ambiente. E aí, então, nós chegamos a uma conclusão epistemológica, de que nós devemos, então, começar a tomar essas relações afetivas dentro da escola, dentro da educação prisional, como objeto de pesquisa, objeto de análise. Tem, então, assim, diversas áreas que podem contribuir para a consolidação de um campo de estudo das emoções nesses ambientes, né? Então, o campo da educação já vem se aproximando e se apropriando dos estudos das emoções, e também dentro do campo de ciências humanas eu destaco as ciências sociais, trabalhando com antropologia e com a sociologia das emoções. Então, é extremamente importante que nós começamos a nos debruçar tanto sobre a atividade docente no espaço de privação de liberdade, os espaços de privação de liberdade por si só, mas também das lógicas afetivas que vão estar permeando essa atividade. Bom, esses foram os resultados que nós obtivemos. Agradeço a presença nessa apresentação e é isso. Muito obrigado.